Olá, meu nome é Tom Farias, eu sou escritor, jornalista, professor de literatura e crítico literário. Trabalho na área do jornalismo, mais voltado para a cultura, mais voltado para resenha, crítica sobre livros. Já faço isso há algum tempo, trabalhei nos principais jornais do país. E, como professor, minha especialização é literatura brasileira do século XIX e dentro de uma vertente do escritor afro-brasileiro em si. Então, eu tenho estudado diversas personalidades literárias, como Cruz de Souza, José do Patrocínio, enfim, Luiz Gama, Lima Barreto. E minha mais recente investida foi sobre a escritora Carolina Maria de Jesus. Um livro, inclusive, que finalista do Prêmio Jabuti de 2019. Então, o meu universo de trabalho é exatamente o universo literário. Eu lido com ele assim, a totalidade do meu dia. E hoje não estou diretamente em sala de aula, mas durante a pandemia eu atuei também como professor de pós-graduação, enfim, né? Tudo que a plataforma remota, virtual, nos permite, eu fiz. Agora, durante esse período, aí, dei cursos sobre literatura, o panorama da literatura brasileira, que foi um curso extenso, abordando 3 séculos de literatura afro-brasileira no Brasil, do século XVII ao século XXI, ou seja, pegando de Henrique Dias a Conceição Evaristo, e tenho escrito, né, para diversos veículos. Atualmente eu escrevo para o jornal o Globo, mas também tenho colaborado na revista 451 em si. Durante esse período, esse processo de confinamento, de pandemia, foi um período que eu assim, me reencontrei com uma série de coisas que eu não vinha fazendo. Eu também me reconectei com uma memória que estava, assim, não diria esquecida, mas estava ali colocada em segundo plano. Então, eu escrevi algumas coisas novas, tenho publicado algumas crônicas, enfim, sobre a minha infância, né, sobre a minha vida de moleque no subúrbio do Rio de Janeiro. E, então, eu tenho ido por aí um pouco dessa banda, escrito alguns poemas também. Escrevi um livro chamado Epiderme, que vai ser publicado no ano que vem. Mas, assim, das 3 coisas importantes que eu fiz agora nesse momento da pandemia, nesse momento total de confinamento que eu me submeti, eu preparei a 2ª edição da Carolina, uma biografia. A editora Malê vai publicar a 2ª edição no ano que vem, entre fevereiro e março do ano que vem, com um grande evento sobre Carolina, e 2 livros novos, né? Um dos livros são os Escritos Negros, que eu publiquei, está saindo agora, também pela editora Malê, Escritos Negros, Crítica e Jornalismo Literário. Esse livro ele perfaz mais ou menos 30 anos da minha história jornalística, como crítico literário, ensaísta. Então, eu reuni texto que começa lá em 1987 até os mais recentes desse ano. Então, é um livro que me emociona muito falar, porque eu repasso toda a história da minha vida nesse livro e vejo o quanto eu militei nessa área da escrita durante esse período todo. Então, isso foi uma das coisas que eu falei, que eu dei conta durante a pandemia.
Então, mexendo nos meus papéis, eu achei duas coisas extraordinárias. Primeiro, achei um conjunto de cadernos de diários que eu escrevia quando adolescente e no início da minha fase adulta. E ali eu pude perceber que eu tinha escrito meu primeiro texto para jornal aos 14 anos de idade. Era um jornal de bairro, mas um jornal até industrialmente bem organizado, e eu escrevi um texto sobre consciência. Infelizmente, lá no registro do jornal, não há o nome do jornal que eu escrevi esse texto, mas está o texto em si. E também não tenho uma memória desse texto, o que ele continha, não me lembro mais dele. E a outra coisa foi uma caixa de recortes de matérias que eu fui publicando. É um conjunto muito grande de produção, muito grande, enorme. Mas aí, então, eu separei um conjunto onde eu falo sobre autores negros. Aí tem a história da literatura, através de autores importantes da literatura que estão esquecidos, né? E eu falo de autores novos, sobretudo, e percebi que esses autores novos só tiveram acesso à grande imprensa, só foram divulgados na grande imprensa, comentados, com esses textos que eu fiz, né? Então, eu também abri portas assim para poder divulgar a produção desses autores. Então, eu fiquei bem orgulhoso disso. E uma outra produção que não fala de autores negros, que vai ficar em segundo plano, uma próxima publicação que eu vou reunir isso em um outro livro mais amplo, enfim. Né? A outra coisa que eu também fiz, eu escrevi um romance sobre a pandemia, na pandemia e sobre a pandemia. A pandemia estava incomodando a muita gente e estava incomodando a mim também. E aí eu escrevi um romance chamado A Bolha. Então, durante a pandemia, essa neurose do confinamento, que atingiu muita gente, sobretudo, né, a gente perdeu muitas pessoas de afinidade, parentes, e eu percebi que as pessoas estavam muito ligadas, muito plugadas na internet, tarde da noite. Eu já durmo muito tarde, enfim, então minha rede social fica toda aberta, normalmente. Parece que eu estou lá, mas às vezes eu não estou lá. No geral, eu não estou lá. Quando eu escrevo, eu me desligo um pouco desse processo. Mas aí eu resolvi escrever uma historinha, assim, um conto sobre a pandemia. Na verdade, era a história de um homem que acorda há 10 anos do coma, e a família fica maravilhada, né? Um filho que mora no Canadá, né? E a filha e a mãe que moram juntas, então vão recuperar o pai do hospital depois de tanto tempo. E aí se dá conta de que ele não pode, inclusive, nem sair do hospital por causa de uma pandemia. E aí eu acabei abandonando essa história que tinham tido, o seu pai voltou, né? Acabei abandonando essa história e no meio dessa história eu comecei a escrever uma outra história que é a história de um vírus alienígena que ataca a humanidade, né? E essa humanidade é o Brasil, e vem esse vírus, o propósito dele é destruir a humanidade. E essa história, quer dizer, ela tem sobreviventes, são 2 sobreviventes, é um casal que se envolve durante esse processo de fugir, né, se proteger do vírus. Ele acaba se envolvendo, acabam se apaixonando, e ele é o Eduardo, é o médico, e ela é a Maria Fernanda, uma enfermeira especializada, com altas especializações, enfim.
o médico é branco e a enfermeira é uma mulher negra. E eles, então, vão lutar para sobreviver porque ela fica grávida dele. E aí todos vão fazer tudo em torno de que tem que salvá-los, tem que salvar esse filho. É uma história bastante dostoiévskiana, bem Dostoiévski, no sentido de que o que parece trágico, na verdade, não é trágico. Né? Tem ali um fundo de uma história de amor, de sobrevivência, enfim. Então, o que parece no livro um pano de fundo, o amor que parece um pano de fundo, na verdade, é o principal. Os detalhes dela estão no livro, que está aí pré-venda, A Bolha, pela editora Patois, aqui de São Paulo, e está sendo lançado agora entre mês de novembro e dezembro. Então, quem quiser pode ir buscar o livro diretamente pelo site da Patois. Já, como eu falei, os Espíritos Negros estão sendo lançados, está sendo lançado pela editora Malê. Então, eu queria fazer a leitura aqui rapidinho, dar um spoiler aqui do primeiro capítulo, um trecho do primeiro capítulo de A Bolha. Vou pegar aqui meu outro computador, né, que está aberto aqui com A Bolha. Enfim, aí entra assim. Doutor Eduardo adentrou aquela noite à porta de sua casa, como sempre fizera, ao chegar do consultório. Mas encontrou um estranho silêncio. Era algo inatural, pelo dia e pela hora. Mesmo dona Gestudes, a empregada que lhe vinha fazer as honras da chegada, como fazia questão de dizer, não aparecera. A televisão da imensa sala estava ligada, falando sozinha a novela das 8. O calçado das crianças, de Carlos Augusto, 6 anos, e de Raquel, de 2 anos e meio, estavam por ali, como sempre estiveram espalhados pelo corredor da entrada dos quartos, assim como seus brinquedos preferidos. Adentrou o lar. Pensou em meter a voz pelos cômodos, mas imaginou alguma brincadeira de todos, tipo aquela surpresinha que tanto lhe agradava. E resolveu comprar, então, a brincadeira. Era um homem sisudo, um médico tido como profissional sério, do ponto de vista da carreira e da respeitabilidade. Vinha de uma longa tradição familiar na medicina, desde a mais longínqua estirpe do avô materno, estimado médico que clinicou no Rio de Janeiro e enfrentou, ao lado do amigo Oswaldo Cruz, a pedido do compadre Rodrigues Alves, então presidente da República, a chamada revolta da vacina. Quem o conhecia sabia que se tratava de pessoa ilibada, reta, idônea, de poucas falas e sorriso morigerado. Aparecia com rara frequência em eventos médicos ou nas mídias, a não ser quando fora chamado para diagnosticar sobre o estado de saúde de Tancredo Neves. Não ia muito a congressos da categoria, nem se envolvia na política de classes, mas era um grande produtor de artigos científicos, publicados em revistas de todo o mundo. Fora sempre solicitado para assumir esta ou aquela Secretaria de Estado de Saúde, desde Franco Montoro a Leonel Brizola, com idas de governadores à sua casa, mas sempre recusou. Jamais aceitou qualquer cargo público. Muitos o chamavam de pedante, mas sempre havia alguém do alto escalão da medicina ou da política que o defendia, certamente atinente ao seu passado. Quem ele pensa que é, com toda aquela empáfia? Dizia uns e outros, incomodados com o que supunham ser,
incomodados com o que supunham ser seu nariz em pé. Meu caro, vou te dizer em linguagem popular. Ele tem muita garrafa para vender. Fique certo disso. Defendia sempre alguém de boa cepa e cumprimentava, sorrindo. Seu avô foi o médico particular do grande Rui Barbosa. Só isso. E o adversário explodia de raiva ou ciúme. Eram argumentos geralmente imbatíveis. Em casa, Dr. Eduardo conservava na estante da sala fotos do seu avô ao lado do velho Rui, ou na companhia do contraparente Rodrigues Alves, que morreu vítima da gripe espanhola. E ele, com a imponência dos seus 1,90 m, 80 e poucos quilos, rígido, de musculatura, continuava impassível, clinicando para a alta sociedade carioca, paulista e brasileira, e também para os pobres. Tinha 51 anos. Mas que fim levou o povo desta casa? Sua cabeça já encalfifava. Esse é um trecho do primeiro capítulo de A Bolha. E aí é um livro que vai projetando um suspense, e eu fui pesquisando muito sobre essa questão da pandemia no mundo todo, como isso se deu, como foi a gripe espanhola, que matou não só o presidente da República, Rodrigues Alves, aliás, um presidente negro, mas matou o poeta, também ajudou a matar o poeta Olavo Bilac, e 50 milhões de pessoas, né? Bem parecido com esse caos causado pela Covid-19. E nisso eu descobri coisas maravilhosas que estão no livro. E há personagens reais como esse, o Martim da Vila também entra como personagem do livro, uma fala do médico, e apavorado com tudo. E a situação mesmo, né? Que descrita de uma cidade devastada pelo ataque desse vírus mortal. E aí, quer dizer, é um desenrolar de um enredo que vai cada vez mais envolvendo. Eu queria destacar que esse livro foi inicialmente escrito em 6 dias, durante a pandemia, é um processo louco de escrita. Eu não parava de escrever, de jeito nenhum, parecia uma espécie de Lima Barreto, né? Que Lima Barreto escrevia compulsivamente, até porque tinha que ganhar dinheiro de alguma maneira a mais, né, para alimentar a situação do pai doente, enlouquecido, a família grande. Então, escrevia jornal, escrevia crônica todos os dias, enfim. E os seus romances eram escritos assim, no impulso. E aí, quer dizer, eu resolvi publicar esse livro em folhetins, com uma moda do século XIX, tá? Criada pelo Teixeira e Souza, depois seguida por Zé de Alencar, Machado de Assis e outros, a moda do século XIX, na rede social. Aí foi um sucesso, as pessoas comentaram muito, tem muitos depoimentos. Eu trago esses depoimentos das pessoas. Tinha gente que falou que não conseguia dormir mais, enfim, né? Vendo aquela situação dos ataques, mas tem depoimentos fantásticos, e um até usei como prefácio. Tá tão bonito que eu usei como prefácio da obra. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha apresentação, possam ler esses meus livros novos, né? Bom, isso aí agora vão ser o 15º livro que eu publico, com esses 2 que saem esse ano. Muito obrigado, e sempre apoiando os livros brasileiros, os autores brasileiros, sobretudo os autores negros brasileiros, e uma boa leitura. Meu nome é Micheline Verunski, eu sou escritora, pernambucana, radicada em São Paulo, e no momento eu estou trabalhando num romance cujo título provisório é Já que a Noite é um Pasto Livre. É uma história
sobre como violência e religião muitas vezes se entrelaçam e andam juntas, e como essa associação pode trazer dissabores para a vida de muitas pessoas. Então, eu vou ler o começo desse romance no qual eu estou trabalhando. Depois do arruado de Serrinha do Salgado, seguindo ao sul, quando a estrada de terra serpenteia em uma fechada curva à direita, é possível ver os escombros do pequeno templo, a marca do fogo nas paredes que ainda se mantém de pé, os tijolos calcinados que entre o vermelho e o preto deixam à mostra o incompleto esqueleto da construção em ruínas. Já não há telhado e o mato toma posse impondo suas sombras, ondulando com suas folhas e brotos e forçando passagem nos locais onde as paredes foram feridas a golpes de paus, pedras, enxadas, foices ou o que quer que pudesse servir de marreta no dia da destruição. O chão de cimento, coberto de pequenas mantas de limo verde em tempo de invernada, se configura irregular. O trabalho das fendas que se abrem entre estreitas e largas permite que o mato brote com sua força sempre inesperada, rompendo o calcinado, esfarelando-o, devolvendo o pó ao que é do pó. No frontão do templo, a pintura descascada não permite mais a leitura das palavras que outrora nomeavam o lugar com sua tinta preta. Restam vogais carcomidas e consoantes mutiladas. Antes, a construção era ladeada por 2 canteiros de cravos amarelos, desses que se chamam vulgarmente de cravos de defuntos, e por margaridas, flores que as mulheres fizeram transplantar em mudas para a região da serra tão logo os primeiros casebres começaram a se juntar em vilarejo. A jardinagem simples, quase sem planejamento, deixara de lado as juremas d'água e as caliandras selvagens da mata sempre próximas às roças, para juntar nos quintais e leirões as papoulas, sobretudo vermelhas e amarelas, e as boa-noites que se alastravam com a facilidade em cor de rosa, roxo e branco. Havia também, é claro, os antúrios e copos de leite. Porém, estes começaram a desaparecer pouco tempo depois que o templo fora aberto aos fiéis de primeira hora. As pequenas espigas carnudas e eretas, que irrompiam de suas inflorescências, como que maculando o branco do copo de leite, e se vulgarizando ao despontar do vermelho do antúrio, poderiam vicejar pensamentos perturbadores, especialmente nos mais jovens e naqueles de vontade fraca, dissera o pregador em conversas com o rebanho em soleiras, cafés da tarde, nos mutirões para a recuperação das estradas vicinais que se deterioravam tanto no período seco quanto no período chuvoso e mesmo na colheita da taboa. O pregador chegara pouco antes da construção do templo, acompanhado de 3 obreiros, cujo papel principal fora primeiro arregimentar mão de obra para a edificação do prédio e em seguida fazer as visitações, sempre em dupla, às famílias do lugar, para falar do Cristo, fazer orações, procurando vencer aos poucos a desconfiança e timidez das pessoas para a conversão à verdadeira fé. O padre que vinha da cidade para rezar a missa na capela uma vez por mês não gostou da novidade que bem sabia acabaria por dividir os fiéis. No pasto de Deus nem sempre cabem 2 pastores. Os falsos profetas andam por esse mundo com roupas bem passadas, mas suas bocas destilam veneno contra a verdadeira igreja. Ele dissera em uma prédica de um sábado úmido e frio. O ar que saía de sua boca condensado em névoa fina, como se a baixa temperatura em um lugar encravado em que o nada e a mata pudesse ganhar um corpo material. Aquela fina gaze que se dissipava tão logo a palavra fosse proferida. Quando nas primeiras visitações o pregador fez questão de informar que iria morar ali mesmo, em Serrinha, e que sua casa seria erguida no meio das casas do povo, um rebuliço agitou as conversas embaixo da grande árvore barriguda. Dona Santina escutou tudo calada. E, embora esperassem dela resistência e antipatia, surpreendeu ao dizer, já quando todos levantavam os pés para ir embora para suas casas, que encontrou muita humildade nas palavras e nos gestos do pregador.
Quem dera pudéssemos ter também um padre todo dia, e não apenas a pregação mensal, sem falar das correrias para pegá-lo na cidade quando é inevitável a tarefa de encomendar alguma alma. Procurar lotação ou carona na beira da rodovia, depois de léguas a pé, para que o homem de Deus pudesse acorrer com o sacramento, não deixava de ser um transtorno. E as missas de 7º dia e de um mês completo do falecimento, ou de um ano da morte, muitas vezes não calhavam de coincidir exatamente com o calendário da capela. Quem quisesse missa em data certa só teria mesmo direito a esse luxo na cidade. Vendo tanta boa vontade naquele pregador forasteiro, semanas depois de começar a empreitada, Dona Santina acabou por oferecer-lhe pouso na casa simples, para escândalo do padre e um tanto de comadres e compadres. Se pudesse, acolheria também os obreiros, ela disse, mas um hóspede já era suficientemente inquietante da ordem e a economia doméstica, bem sabia. Até então, o pregador ficava hospedado junto aos obreiros em uma pensão barata no centro da cidade. Com o convite de Dona Santina, o homem, que se chamava apropriadamente Martinho Lutero, mudou de vez para o vilarejo. As ruínas do templo são agora uma ferida na paisagem, um ruído abrupto ao final da longa curva, reverberando não apenas o acontecimento do dia da sua destruição, mas todos os dias que o antecederam, indo até mesmo para antes da colocação de sua pedra fundamental, quando em um congresso a portas fechadas em Illinois, os anciãos da Congregação dos Justos de Cristo, vindos de várias partes dos Estados Unidos e ainda da Cidade do México, do Rio de Janeiro, Bogotá, São Paulo e Buenos Aires, entre outras grandes cidades das 3 Américas, que era hora de ser missionários nos lugares mais distantes e desassistidos pelos católicos. Ide a todos os lugares esquecidos, disse o ancião Mor no culto da semana seguinte. Se dirijam até eles, porque ali está o mundo que nos pertence, o mundo da nossa missão, do qual falou nosso Senhor Jesus Cristo. Ide, ocupai os espaços vazios e espalhai o amor de Deus. Eu vou ler também o capítulo à frente desse capítulo. Serrinha do Salgado crescera em torno de Casa Grande do Apiacá, uma região fronteiriça que, sob a ação dos departamentos de desenvolvimento regionais e federais, se estabeleceu ao longo do século XX como cidade influente na região. A cidade, por mais branca que se quisesse, especialmente nas estratégias de visibilidade com que atacava as dissonâncias, era desde a mais dura semente um território borrado por muitas cores. E, no entanto, crescera carregando no nome um passado que não sentia pudor em evidenciar a violência de sua gênese. A Casa Grande, útero apodrecido da máquina escravagista se sobrepondo ao território indígena. Palco de acirrados conflitos entre aqueles povos e o colonizador, a região fora conquistada à custa de violações, saques e genocídio, para além da fricção dos corpos e das culturas. No fim das contas, os índios ficaram restritos à Serra do Apiacá, entre a Serrinha do Salgado e o Socavão das Varas, em confrontos contínuos pelo direito à terra que se estenderam até a demarcação em um processo que só pôde ser iniciado em 1989 e concluído 2 décadas depois, deixando como saldo um sentimento sempre presente de desconfiança e várias sepulturas. Do passado da Casa Grande, os anais registraram apenas a história do fundador e sua família, os Fernandes, além, é claro, da construção do primeiro oratório, depois capela e, por fim, primeira igreja matriz com patronato à Senhora de Santana. Já os negros escravizados, a maioria deles fugidos depois da promulgação da lei de 1888, que para Brites Fernandes, o patriarca, não passava de letra morta, se foi negando a existência sem qualquer pejo. Escravidão mesmo na Vera, nunca houve aqui. Se teve, foi tão insignificante que não restou indício. Se teve, cadê a senzala? Onde está o tronco? Dizem que Brites Fernandes e Dona Cândida tinham somente um casal de negros de casa. Uns falavam que era meia dúzia, mas que um dia desapareceram sem deixar rastro. Deve ter sido depois da abolição. Era o que se dizia para as crianças nas escolas, ou para os visitantes que acaso se interessassem minimamente pela história oficial da cidade. E foi o que se escreveu, em outras palavras, em um grosso livro intitulado Memórias e Fatos de Casa Grande do Apiacá, que informava ainda que os primeiros habitantes negros da cidade apareceram somente no começo do século XX, com a chegada da ferrovia. Os negros do Sítio da Batalha não contavam nessa história.
Diziam porque estavam nas bordas do município, muito longe de tudo. Não se sabia sequer de onde tinham vindo. E gente braba não queriam interação com o resto do mundo. A opressão dos índios e o apagamento dos negros, porém, não resistiria a um olhar mais acurado ou aos colherins e picaretas dos arqueólogos, fosse sobre as muitas tintas que tingiam as peles e a cultura, fosse sobre as camadas superficiais de terra e pedras depositadas nas marcas materiais e imateriais das construções e instrumentos de tortura, uns soterrados, outros reaproveitados na forja do ferreiro, alguns transformados em insólitas peças de decoração. Quando a Congregação dos Justos de Cristo decidiu abrir um templo entre a gente da Serrinha do Salgado, não havia nem 6 meses que um evento misterioso se dera na região. Juarez, filho de Brasilino, saíra cedo. O sol nem raiara ainda. Iria para o socavão das varas para receber o restante do pagamento de uns porcos que havia vendido. A bicicleta vermelha, pesada, contra a estrada de terra viscosa pelas chuvas dos dias anteriores, parecia ter sua carga duplicada. E, no entanto, o corpo do homem, acostumado ao esforço diário, não parecia sentir senão um impulso elétrico do comando dado aos nervos, músculos, ossos, que o obrigavam a prosseguir pedalando, o coração acelerado pelo empenho contínuo. Quando viu na madrugada se dissipando aquela estranha forma ao longe, na beira da estrada, pensou que se tratava de um borrego, ou outro animal que tombara picado de cobra. Logo distinguiu que não era um corpo apenas, mas 2, muito próximos um do outro. E quando o desenho dos cadáveres das mulheres ganhou finalmente nitidez, seminus em seu abandono, é que sentiu como se todo o sistema que movimentava seu corpo, e em consequência a bicicleta, tivesse entrado em suspensão em uma paralisia momentânea, mas severamente incômoda. Ainda não totalmente refeito do susto, se aproximou. Não era possível saber quem eram. Estavam de bruços, mas certamente não as conhecia. Eram brancas. A mulher de cabelos escuros e longos vestia um short jeans tão curto que era possível ver a polpa das nádegas levemente dilatada em 2 meia-luas. A de cabelos mais curtos vestia apenas uma camiseta. Ambas foram jogadas fora como sacos de lixo. As marcas das perfurações à bala feitas pelas costas, os sinais de mordidas que tracejavam as pernas de uma, as nádegas da outra. Juarez, amedrontado pela rispidez da morte, rasgando a manhã sem cerimônia, e pela lascividade invasiva e perturbadora daqueles corpos mortos e desconhecidos, recobrou os sentidos em um átimo e retomou as pedaladas em uma outra urgência. Enquanto a polícia não chegava, os corpos foram cobertos. Velas foram acesas, amparadas pelo vento, primeiro na cova das mãos, depois dentro de uma lata, como um nicho improvisado. Ao mesmo tempo, uma pequena romaria de curiosos dos sítios das cercanias foi se formando, entre sinais da cruz e especulações. Antes que uma mão desavisada tentasse virar o rosto de uma das moças, uma voz alertou: "Não se mexe em quem morreu de morte matada", e a mão recuou. Nunca se soube quem eram as mulheres, não eram dali, e tampouco de Casa Grande do Apiacá ou adjacências, e se eram, ninguém as reclamou. Entretanto, a marca daqueles assassinatos permaneceu tanto como cicatriz na memória, como um monumento, o duplo cenotáfio pintado de um rosa aguado, adornado ora de flores de papel, ora de flores de plástico, a cera das velas se acumulando em pequenos montes sujos da chama extinta. Temerosos de um mundo que os surpreendera com uma bestialidade desconhecida, o povo da Serrinha e adjacências se recolheu mais e mais em novenas, benditos, bezeduras de toda sorte para fechar os corpos e os espíritos de um grande mal que parecia prestes a levantar e engolfar a todos em um sorvedouro. Juarez, desde que descobrira os corpos naquela manhã de maio, encontrara na aguardente que antes restringia aos dias de feira o melhor remédio para conciliar o sono. E assim eu termino o primeiro capítulo desse trabalho que está em andamento e um pouco de reflexão sobre esse mundo no qual a gente está imerso hoje. Obrigada. Oi, eu sou Cláudia Lage, escritora roteirista. O último romance que eu
escrevi foi O Corpo Interminável, que fala sobre a busca de um rapaz da memória da mãe, que foi guerrilheira, e esse assunto ficou reverberando em mim por muito tempo. Ainda está, e eu estou falando isso porque nesse projeto que eu estou agora, que eu comecei de forma muito recente, eu fiz um movimento contrário desse movimento de ir para uma memória, como foi ir para os anos 70 e buscar essa memória da guerrilha, das guerrilheiras, das mulheres, e da própria história e memória do país, né? É um momento que a gente está vivendo ainda tão conturbado. E aí o movimento oposto que eu fiz foi começar a ler nessa quarentena muita poesia e teatro do absurdo, coisas mais abstratas e textos ligados ao surrealismo. Voltei a ler Cortázar, o Fantástico, e comecei a me aproximar desse lado, quase que como uma forma de me esvaziar do outro lado. E aí eu comecei a ler um livro, eu estou até com ele aqui, que eu peguei para mostrar. Um livro sobre plantas e flores. É um livro sobre as flores e as plantas que fazem os florais de Bach. Eu adoro floral, tomo floral, e me interessou muito como essas plantas e essas flores reagem. Ele é um livro que dá um perfil de cada planta. Então mostra como ela reage ao ambiente, mostra como ela sobrevive e reage às ameaças, reage às outras plantas e flores que também às vezes são ameaças também. Então eu fui para um lado completamente diferente e que começou a me interessar essas coisas aparentemente pequenas e menores, né? E aí também aconteceu uma coisa interessante no meio da quarentena, quer dizer, para mim foi marcante que na minha varanda tem um canteiro pequeno que a moradora antiga ela plantou, e quando eu cheguei aqui é um canteiro lindo que tem 2 árvores da felicidade, uma grande super bonita e uma menor em outro lugar. E essa menor, ela começou a ficar estranha, ficar esquisita, ela começou a meio que morrer, eu acho, porque ela perdeu muitas folhas, perdeu o verde, aquele verde brilhante, bonito que essa árvore tem. E eu ficava regando, botando adubo, pesquisei e fui vendo que não estava dando certo. E aí eu tive assim uma sensação de que eu precisava tirar a árvore dali. E eu não tenho muita experiência, mas eu fui, pesquisei, peguei a raiz, peguei a planta, botei ela num vaso grande em outro lugar. E ela começou a reagir, ela sobreviveu. E eu fiquei muito feliz de ajudá-la a sobreviver, né? Então eu fiquei pensando sobre isso, como as plantas e as flores elas se defendem, se atacam, sendo tão paradas, né? Sendo tão plantas, tão enraizadas, né? E esse texto surgiu a partir dessa ideia da sobrevivência de outras espécies e de como isso se dá de uma forma pequena, de uma forma quase que invisível, né, aos nossos olhos. E é um início, mas é um início de algo que eu tenho pensado desde que eu terminei o último romance, mas ainda está muito latente, está naquele momento ainda que é bem o germezinho, o iniciozinho, ainda tateando essa ideia e tateando esse universo. Mas aí
eu tinha começado a escrever esse texto que eu vou ler para vocês, que se chama Oxalis crisanta. É um título provisório. É o título de uma planta, de uma flor. Oxalis crisanta. A mulher olha as flores amarelas que emergem da planta como se fosse uma grande surpresa, aquela aparição na sua manhã sem sol. É uma Oxalis crisanta da família da Oxalidácea, reconheço de longe. É como um trevo, só que radiante. A mulher talvez não esperasse o desabrochar daquela sorte, o seu olhar é incrédulo e decepcionado. Talvez ela tenha comprado a planta com a promessa de outra flor. Os desavisados costumam não gostar nem mesmo quando a surpresa é boa. A mulher começa a fazer algo que me assusta. Com uma colher cavuca na terra do vaso da Oxalis crisanta. Cava com tanta força. Outros ares me lembram. O remexer da terra escura, os meus pés finos, sempre descalços. Sentem a dor de minúsculas pedras. Havia tantas azedinhas, as violetas sempre me hipnotizaram. Nunca escolhi com medo de ofensa, nem mesmo as roxas de mistério ou as verdes para o chá, tão boa para o organismo. Mas essa tem outro nome, outra família. Era perto das amarelas que eu deitava. Algumas mais altas se inclinavam, tocavam o meu rosto. O vento as levava, trazia, levava, a pele, pétala. Essa mulher me traz antiguidades. Ainda cavuca a terra, usa uma colher de cozinha. O que ela quer? Arrancar a raiz? Destruir a Oxalis crisanta? O caule já oscila sem vento. Essa mulher, o que lhe aconteceu? Nem esse pequeno sol a comove mais. O descaso diante das belezas me fere. É ferida que termino de regar as minhas flores e ervas. Volto à sala e meus pés se ressentem. O piso frio. Sinto falta da claridade externa e acendo a luz. Mas nada me satisfaz. Já estava acostumada com esses prédios de paisagem e agora lembro do horizonte. O que era montanha, o que era vento e mato, agora é cimento e vasos de plantas em minha varanda. Eu também tenho surpresas pela manhã. A verdade é, se essa mulher não quer a Oxalis crisanta, por que a levou para casa e a colocou no vaso? Eu a imagino pagando pela planta e dizendo ao vendedor que a achou muito bonita. Ela não sabia que florescia tanto. Talvez a incomode a cor brilhante em seu rosto assim tão à vista, como nos arde os olhos ao encarar o sol. Talvez ela tenha recebido a planta de presente e não soube o que fazer com aquilo. Eu mesma quantas vezes não sei o que fazer com o que me dão. Às vezes não sei o que fazer comigo quando outra pessoa se debruça muito sobre mim. A Oxalis crisanta precisa de ajuda. O que esta mulher procura remexendo na terra? O que poderia haver ali, além da própria matéria que faz a terra ser terra, que a forma? Minerais, poeiras, resíduos de raízes e vegetais já extintos. Não será isso que ela procura? O que já morreu? Deve ser algo perdido, mas que se possa pegar. Uma moeda, um anel, talvez uma pedra, um cristal. Uma vez, usei um cristal para dar sorte, como se a sorte fosse meu destino que andava fora de mim e que só por acaso me encontrasse. Apertava forte o cristal transparente. A palma da mão apertada sobre ele, como se a transparência absorvesse as linhas inscritas na pele. Vi na minha palma que já fui cigana numa praça às sextas-feiras. Vi no centro do cristal que já andei pelo deserto com uma sede que ainda sinto. Vi no interior da pedra riscos finos, como as linhas da minha mão. A mulher não percebe que grande parte da terra do vaso já caiu no chão e cobre seus pés. Se a minha voz não estivesse tão longe, eu avisaria. Ela escutaria o meu grito, pararia de cavar. A mulher não sabe que a terra deve estar sempre abaixo e nunca acima dos nossos pés. A mulher não sabe como é perigoso lidar com as coisas dessa maneira. Parece que há muita terra para pouco vaso. Posso estar errada.
Muitas vezes erro sem perceber. A aparência das coisas sempre me enganou. Já não sei por quanto tempo assisto a esse desenredo. Já não calculo as horas pelos ponteiros, mas pelo sentimento de peso ou leveza que me dão. Aqui estou há séculos na minha varanda tão alta, assistindo a essa mulher solitária e distante, como se no topo de uma montanha diante de outra. Somos duas montanhas que não se reconhecem. A mulher nem me enxerga porque esqueceu como olhar adiante. De repente, uma raiva entra pela sola dos meus pés e sobe pelo meu corpo feito raio. A raiva é mesmo vermelha como na infância previ. Os meus sentimentos nunca falharam. Eu que demoro a entender. Não é a primeira vez que odeio alguém antes que o pior aconteça. É como se o gesto me alcançasse com antecedência, mesmo distante. A mulher continua cavando como se o vaso não tivesse fundo. A terra continua saindo como se realmente houvesse ali profundezas. A terra chega na altura dos tornozelos da mulher, mas ela não percebe, ou age daquela forma que tantos fazem. Fingem não ver o que se evidencia. A Oxalis crisanta se desequilibra. De longe vejo suas raízes perderem o solo. Algumas flores espicham, outras inclinam, como se procurassem se segurar em meio à queda que se aproxima. É o que diz a minha visão. Às vezes, vejo como se visse realmente. É algo que me dói. O amarelo das pétalas desbota um pouco. Há nelas uma forte consciência do que são. O trevo, a sorte, o trevo-sol. No interior também são chamadas de aleluia, aleluia amarela, cultivadas com esperança, lembranças de possíveis milagres. E é exatamente por isso, por esse saber agora inútil, que desbotam agora. A essa altura, a Oxalis crisanta já percebeu que é tarde e desaba no chão como se não esperasse outra coisa. Se fosse um bicho, se tivesse dentes, se tivesse patas, a Oxalis crisanta já teria mordido a mulher, estapeado, arranhado, fugido. Mas a reação das plantas é sempre essa, de não se mover. Parada, ela espera que a outra criatura tome consciência do que está fazendo. Parada, ela arruma internamente um modo de resistir. O seu jeito é sempre de dentro para fora. Nada de uma planta engolir outra e dissolvê-la no ácido de um órgão criado para isso. A sua sobrevivência é enraizada, como eu muitas vezes em tempos antigos pensei que poderia ser. Mas um bicho não pode ser árvore nem outro vegetal. Um bicho tem sangue e cérebro. E dentes. Um bicho tem dentes. Na pré-história, todos os animais já mordiam e mastigavam. No início do mundo, um micro-organismo engoliu outro, e assim criou-se dentro da célula a multiplicação. Algumas plantas desenvolvem espinhos nos caules, afastam mãos, patas que tentam arrancá-las. Outras formam pontas afiadas nas folhas, ferem as bocas devoradoras, mas a Oxalis crisanta é suave desde sempre. A conheci na minha infância e ela sempre foi desprevenida. Se tiver solo livre e espaço, a Oxalis crisanta se espalha sem medo. A mulher não sabe que essa planta tem raízes ramificadas e nunca estão sozinhas. Por debaixo da terra permanecem unidas e no subterrâneo também se desenvolvem e se aprofundam. As raízes mergulham na direção do centro do planeta, como se pudessem alcançá-lo. Ela se expande e ao mesmo tempo se interioriza. A Oxalis crisanta faz caminhos para dentro que nunca suspeitei. Como uma planta assim poderia se adaptar à vida de vaso? A Oxalis crisanta foi arrancada do seu lugar sem nenhuma consideração. A mulher continua o seu movimento de tirar terra do vaso. Talvez continue porque precise se certificar que há algum fundo ou fim. Talvez insista até não haver mais nada, até confirmar que realmente acabou. Ou talvez a mulher precise, ao contrário, recuperar o início, o vaso antes da plantação, o vaso semente, porque antes tudo brilha, irradia sem medo o que pode ser. Talvez esse desespero a tenha deixado insensível para as flores amarelas no vaso, o que já estava vivo ali. Sentimos tanto e ao mesmo tempo tão pouco.
Ou talvez seja algo imenso que se perdeu, algo que nem a mulher sabe ainda nomear. Ela não consegue encarar a oxalis crisanta depois da queda. E move em seu espanto de planta desmantelada as raízes expostas como a exigir uma reparação. A terra que sai do vaso é tanta, sobe pelo corpo da mulher. A realidade já me enganou tantas vezes, mas há também o que se vislumbra, a raiz das flores amarelas, a sua profundidade e chão. A mulher não sabe chamar o que ela regava até esta manhã. Por cegueira ou vertigem, eu também já vivi na ignorância como se fosse mistério. Oxalis crisanta se chama aleluia, sorte, trevo sol, que obscuro desconhecer o nome das coisas. Assim nunca as podemos alcançar realmente. O objeto nem a ideia sempre nos escapa, como se as perdêssemos duas vezes. É isso. É um movimento inicial dessa ideia de uma vida que é algo sempre grande em coisas aparentemente pequenas. E essa busca da sobrevivência dentro dessas outras possibilidades de vida que a gente tem. Obrigada, um beijo, tudo de bom. Certo. Olá, eu sou a Luan Zayla e eu sou uma escritora afuturista. Eu escrevo ficção especulativa negra e eu quero contar para vocês um pouco do meu novo trabalho. Mas antes eu quero comentar com vocês as minhas obras que já estão correndo por aí. É a Duologia Brasil 2408, foi o meu primeiro trabalho em 2015, quando eu decidi ser escritora depois de ir a uma Bienal do Rio de Janeiro e não encontrar a literatura que eu esperava. Então eu segui o conselho. Não encontrou o livro que você gostaria de ler? Escreva. Foi exatamente assim que nasceu a Duologia Brasil 2408. Depois veio Sankofia, lancei em 2018, uma coletânea de contos afuturistas, onde eu experimento as possibilidades da ficção especulativa combinada com a literatura periférica e com as possibilidades de contar histórias com a cara do Brasil. Então, você vai encontrar nele maracatu, misturado com fantasia. Você vai encontrar ficção científica, contando a realidade das empregadas domésticas, invasões alienígenas, discutindo quem somos nós. E logo na sequência, eu lancei Isegum. Isegum é a minha novela cyberpunk. Ela se passa entre duas comunidades, o Morro do Tombamento e a Vila da Vinda. E essa é uma história da qual eu gosto muito, porque é a minha primeira obra que mistura mitologia africana. Eu tenho duas personagens, Azur e Ayomid, que atravessam a realidade da comunidade. E eu provo com essa literatura que é possível contar histórias que não tenham como fundo tráfico, violência. É uma história completamente diferente, é uma história sobre pessoas. E a minha nova obra, que está em andamento, vamos chamar por enquanto de Princípio. Essa história está entre a Terra e Marte. E eu quero falar para vocês um pouco sobre a minha nova obra, com lançamento previsto para 2021. É uma história que tem um pouco da Terra, que tem um pouco de Marte, que tem um pouco de espaço. E, mais uma vez, eu misturo mitologia africana, eu misturo a realidade das pessoas negras do país para contar uma história diferente. Então, eu acredito que vocês vão gostar muito dessa parte que eu vou estar apresentando.
E também convido vocês a conhecerem minhas obras e o meu site oficial, no qual vocês vão encontrar um pouco da minha literatura. Sejam bem-vindos. Ei, calma. Você vai ficar bem. Eu estou aqui e vamos superar essa juntas. Repete Nia, que agora precisa dormir, de olho em Eide. Seus gritos, ainda dormindo, a assustam. Ela teve um pesadelo, extremamente vívido, e acorda assustada. Sua mente está alerta, e seus olhos escuros estão abertos, indo e vindo. Mas de sua boca não sai uma palavra. Suas pernas, braços, não flexionam. Seu corpo está imóvel, lembrando de uma boneca, daquelas baixo custo. E o motivo é porque ela ainda está dormindo. Seu corpo, vez ou outra, não desperta alinhado à sua mente. A única coisa que Nia pode fazer é afastar os dreads de seu rosto negro, com um reluzente muito suave. Ela apenas aguarda e testemunha o que acontece. Eide respira fundo, pisca os olhos com força inúmeras vezes, e após uns 3 minutos começa a sentir suas mãos, a musculatura dos braços, os dedos do pé, as pernas como um todo se moverem e enfim, nossa. A única coisa que Nia pode fazer é afastar os dreads de seu rosto negro, com um reluzente muito suave. Ela apenas aguarda e testemunha o que acontece. Eide respira fundo, pisca os olhos com força inúmeras vezes, e após uns 3 minutos, começa a sentir suas mãos, as musculaturas dos braços, os dedos do pé, as pernas como um todo se moverem, e enfim chega o alívio, mais que esperado. Mente e corpo voltam a ser um só novamente. Como você está? O que está sentindo? Pergunta Nia, enquanto a ajuda a se sentar e segura suas mãos com firmeza. Queria poder fazer mais que isso. Eu estou bem, meu amor, mas corri um bocado. Talvez eu deva me alongar antes de dormir. E assim abrir uma vantagem com a figura em meu sonho. Responde em tom de brincadeira, enquanto inspira e massageia a panturrilha esquerda. Eide teve o mesmo pesadelo de 3 dias atrás, mas procura minimizar o ocorrido e sorrir para Nia, lembrando que o médico as informou que na suspensão necessária dos remédios não demoraria para voltar a acontecer e que com o estresse sofrido no trabalho, mesmo sendo algo entusiasmante, nada mais dentro da normalidade. Eu sei, que ele avisou. Mas ainda assim eu fico preocupada e no nosso estado, Eide ri. Gosta do cuidado, mas sabe que a jornada está só começando. E para Nia, que nunca testemunhou períodos tão longos sem medicação, será um sofrimento sem fim. Ei, não vamos nos antecipar às preocupações, certo? Vamos todas respirar e nos acalmar. Ah, não, você disse. O que eu disse? Pergunta Eide, surpresa. Acha que é uma menina? Ainda é cedo para especulações, doutora. Sua área de atuação permite isso? Brinca Eide, agora animada com o pensamento. Chame de instinto. Acho que a gravidez está causando isso. É engraçado. Comenta Eide ao pensar no assunto. Menino ou menina? Depois do susto, risadas. Ainda é cedo para o casal ter qualquer chance de saber o sexo do bebê. Mas é divertido especular. Pensar nas variantes biológicas da formação e sapatinhos amarelos. E cada parede de uma cor. Uma homenagem aos seus orixás e protetores pelo sonho realizado das mamães. Eu nem acredito que estamos a poucas horas de outro grande evento em nossas vidas. Só de pensar que... O que foi? Pergunta Eide, que espera Nia verificar o celular. Mensagem do trabalho. Ela com certeza sabe quem é. Uma boa notícia.
é o Dr. Obuya, avisando que nossa tripulação na Estação Espacial Allspace está pronta para a transmissão ao vivo e que os controles da sonda Anansi 1 e Anansi 2 já foram testados, relata Nia. Essa é uma ótima notícia. Enfim, resolveram tudo a tempo, pois às 22 horas de hoje faremos a transmissão do século, ao vivo, para o mundo inteiro. Nem que eu tenha que me materializar lá, afirma Eide, já prevendo um dia atribulado e muito animada. Calma, tem mais. O comando resolveu antecipar a entrada online com os astronautas para 14 horas. Querem atrair o máximo de público possível, como se uma estação espacial formada por inúmeros países brincando de orbitar em nosso sistema solar entre Marte e Júpiter já não fosse algo digno de nota. Completa Nia, em meio a um alongamento preguiçoso sobre a cama. Ela busca não pensar no que acabou de ocorrer, até porque Eide já está toda, revisitando seus protocolos de trabalho mentalmente. Isso é bom, e contaminada pelo ânimo da amada, se levanta e vai até o espelho soltar o elástico que prende suas tranças mais longas na frente. Na altura dos ombros e curtas atrás. Combinam com o desenho oval de seu rosto. Ainda mais com a adição dos anéis de forma aleatória no dia anterior. Estão lindas, pensa. Nia sente que Eide está bem e que sua falta de estranhamento com certeza se deve à normalidade com que sempre precisou lidar com os episódios. E sendo assim, tentaria também ao máximo. De repente, Nia se assusta com o despertador de porta-retratos digital. Estava distraída e ri do novo som, um galo cacarejando com entusiasmo. Mas o que é isso? Um galo? Sério, comenta Eide ao desligar a barulheira. A senhora entendida deveria saber que sons familiares aos ouvidos não nos despertam e acabamos por incorporá-los aos nossos sonhos. E aviso com base nas minhas experiências sobre o assunto. Duvido, mas o que importa agora é que você, Nia, a chefe de relações públicas da nossa agência espacial, precisa estar presente na conferência, junto com o diretor Gonzalez, às 9 horas de hoje. Então, vamos, enfatiza ele. Nia se rende à certeza de um dia atribulado e ambas começam o ritual matinal antes da saída para o trabalho. Agora, são 7h28 e elas seguem para o seu destino. Qual? O Complexo Espacial 1, Braspace, Brasil. Eide e Nia não moram longe do local de trabalho. No máximo 30 minutos. Esta é uma regra protocolar de emergência para as 3 primeiras hierarquias de todos os setores da agência espacial, sendo civis ou militares, e não apenas para os profissionais deste complexo, e seu complementar no Maranhão. A diretriz também se aplica ao complexo de Campeche, no México, e ao complexo de Gombe, em Kinshasa, na República Democrática do Congo, onde fica a equipe. Assim que chega a primeira cancela, que dá acesso ao estacionamento privativo dos funcionários e visitantes de alto escalão, é perceptível o reforço na segurança, que em breve entrará em ação para garantir a tranquilidade e segurança dos convidados. Bom dia, dizem ambas aos guardas, que retribuem o gesto e as cumprimentam também, enquanto se dividem em 2 grupos. O primeiro deve confirmar suas identificações via biometria, enquanto o segundo usa verificadores portáteis de substâncias e radiação para inspecionar o carro. O processo não leva mais que 2 minutos e logo são liberadas para seguir até a segunda cancela, uns 100 metros à frente, que recebe a confirmação da primeira e ativa a filmagem da entrada do carro e seus ocupantes. Eu vou pular aqui um pedaço para poder vocês ouvirem a parte da estação espacial. Logo na entrada direita, na parede, vemos a sigla do SIDA,
e seu significado, assim como no adesivo das portas que abrem ao detectar a presença. E no hall foi instalado um globo cinza interativo, onde se destacam todas as agências espaciais e locais de lançamento, ficando em destaque e coloridas. As 3 estações parceiras, que podem ser conhecidas com um simples toque que ilumina o painel, ao lado com informações sobre a construção, atividades, depoimentos, grandes acontecimentos e a programação diária aberta ao público, neste anexo da Braspace, que fica após os estudos e pesquisas, e que tem a premissa de receber pessoas de todo o mundo, mas com especial atenção ao treinamento e preparo de seu pessoal, fixo intercâmbio. Então, agora eu vou ter que parar de contar a história para vocês. Mas eu garanto que vocês vão gostar muito do Complexo Espacial 12, que faz parte do Centro de Lançamento Aeroespacial de Alcântara, Maranhão. Então, essa, gente, é uma ficção especulativa brasileira que está acontecendo num dos nossos estados brasileiros. E pela primeira vez eu escrevo um livro que tem 2 protagonistas, mulheres trans. Então, eu acredito que vocês vão gostar muito do que vai acontecer nessa história. Eu acredito definitivamente que vai ser absolutamente interessante vocês perceberem detalhes dessa história quando ela estiver totalmente pronta. E, com certeza, vocês vão gostar também das surpresas que vão acontecer até lá. Então, é isso. Eu quero agradecer à Biblioteca Marília Andrade pela possibilidade de contar um pouco dessa minha nova história, com lançamento para 2021. Eu espero que vocês tenham gostado da experiência, dessa história que não vai acontecer no Sudeste. E eu acho muito legal a gente ter a possibilidade de contar mais histórias em outros cantos do Brasil, em outras metrópoles, em outras cidades. E sejam muito bem-vindos à minha literatura afrofuturista. Então, até lá. Olá, meu nome é Eugênia Zerbini. Para me qualificar, sou a vencedora do Prêmio Sesc Literatura, categoria Romance, com meu romance de estreia, As Netas da Ema. Isso há muitos anos. Eu fui da 2ª edição do prêmio. E desde então já publiquei mais um romance histórico, Para Você Nunca Se Esquecer de Mim, e um livro de contos. Mas eu vim hoje aqui para falar do meu projeto, né? A minha escrita durante a pandemia. Para mim foi um processo diferente, porque eu fiquei assim com a criação à flor da pele. Eu sonhava muito, escrevia muito, comecei a fazer muita coisa e sempre sozinha, moro sozinha, afastada. E, enfim, é um projeto que já está com bastante corpo. Agora eu não sei ainda o que vai acontecer com ele, porque é algo bem diferente de tudo que eu escrevi até agora. É uma coisa mais simbólica, mais intimista, enfim, pelo que eu vou ler aqui, vocês vão poder dizer. Começa com uma citação, eu adoro sempre começar com uma citação, e fala: é de ti que diz a fábula. Horácio é o poeta e filósofo romano. 1. Essa página à sua frente foi escrita à mão. Não apenas ela, mas todas as outras que virão depois. 2ª, 3ª, 5ª, 8ª, 13ª. Original, pode parecer. Não tenho, porém, o direito de aborrecer quem quer que seja, apenas contando números. 1, 2, 3, 5, 8, 13. Esse maço de papéis tem que contar uma história. Não a minha nem a sua. A história a ser embalada nessas folhas de papel. Um dia, sem explicação nenhuma, insisto,
igual ao movimento migratório de algumas aves na mudança das estações, a mutação de um vírus ou a eclosão de uma peste, amanheci com mal-estar no braço, bem no direito. Depressa, esse incômodo cresceu em aperto e saltou para tormento, concentrando-se na mão. Antes fosse na palma, onde qualquer comichão é prenúncio de entrada de algum dinheiro, níqueis ou tesouros, depende do destino de cada qual. No meu caso, revelou-se penar. O que passei a sentir foram espasmos. A certa altura, eles atingiram também os dedos, repetindo-se involuntários, ao ritmo de um metrônomo, marcantes. Alguma semelhança a câimbras? Diante desse absurdo dolorido, com os olhos arrebatados pelo pulsar do meu coração, ele mesmo exposto por inteiro, rubro e palpitante, na palma da minha mão, é que o impulso de me sentar à mesa desembarcou. As páginas começaram a aparecer escritas. Fim dos dias, concluí que aquilo que eu havia sentido, longe de serem câimbras, de um jeito de um parto, foram contrações. Nasceu o livro. No lugar de compor a crônica do flagelo, desejo cantar a forma de a ele resistir, sobreviver. A escrita de outros, bem mais preparada que a minha, registrou e registrará a crônica dos dias em que o mundo amanheceu doente e adormeceu doente, mas tão doente, tão mortalmente doente, que ele, mundo, com todas as suas pessoas, com todos os outros, quase tudo morreu. Eu mesma quase morri, de vergonha por ter sobrevivido. A expiação do pecado de viver. Sobrevivi à semelhança de um pássaro de fogo, queimando todas as noites e renascendo das próprias cinzas com o raiar do dia. Recolhendo minhas cinzas emplumadas do dia a dia, aprendi a assumir meu voo, no rastro do gorjeio daquelas que vieram antes de mim, me precedendo. Passei a integrar, assim, a ciranda espiralada de mulheres cantantes, todas plumas, canto, asas, bico e pássaro, todas elas de mãos dadas, me norteando nessa dinâmica sagrada do desfalecer à noite para renascer no alvorecer de depois. A crença nessa espiral infinita cimentou minha redenção, mantendo-me viva, a mim e a elas, nos projetos daquela do porvir. Todas luzentes, pulsantes, palpitantes, da mesma forma que um dia eu vi bater meu coração, acelerado, fora do peito, seguro na palma da minha mão. Essa fé me basta e o fio tecido por minhas ancestrais me cobre. Essas são as tintas com que escrevo. A espiral tem relação com o simbolismo cósmico da lua, o simbolismo erótico da vulva, o simbolismo aquático da concha, o simbolismo da fertilidade. Em suma, representa os ritmos repetidos da vida, o caráter cíclico da evolução, a permanência do ser sob a fugacidade do movimento. Verbete espiral, Jean Chevalier e Alain Gerbrand, Dicionário de Símbolos, Rio de Janeiro, José Olímpio, segunda edição. Então, esse é o trecho que serve de introdução ao que eu estou escrevendo, que na verdade se trata de uma saga familiar, por isso que eu falo em espiral, né? Espiral de mulheres. 5 gerações, começa com uma tataravó e uma bisavó que sobreviveram à febre amarela na primeira razia que fez logo depois de proclamada república, na região de Campinas, onde elas moravam.
vem uma avó que, um ano antes da gripe espanhola, tem seu primeiro filho, uma menina, que morre em 1918, o ano da gripe. Tem uma tia que nasce em 1904, o ano da revolta da vacina, no Rio de Janeiro. E ela era de Guaratinguetá, mesma cidade de Rodrigues Alves, que ela foi apaixonada por um sobrinho de Rodrigues Alves, e Rodrigues Alves é sempre apresentado como o grande mártir da gripe espanhola, porque ele tinha acabado de ser eleito para presidente. Não era bem assim, ele já vinha nutrindo uma doença aí importante, mas era considerado um homem de conciliação, fazendo a ponte entre o Império, ele foi conselheiro do Império, e presidente da República. Tem uma mãe que foi presa política, mas antes de ser presa política, quando mocinha, ela foi internada num sanatório com tuberculose. Naquela época, até os anos 40, não havia penicilina, então era uma sentença de morte e era conhecida como a peste branca. No sanatório, ela faz leituras, ela lê Boccaccio, que é a história da peste negra. Então, meu propósito é mostrar que essas pestes, essas doenças, em todos os níveis, porque essas mulheres não se restringem a contar só a doença, mas também o ambiente histórico que elas viveram. É lógico que, sob o ponto de vista muito pessoal, são gerações e gerações que viveram e sobreviveram. E eu achei que nesse momento tão importante, que eu chamo aqui nessa introdução de flagelo, importante em todos os sentidos, não apenas sanitários, mas também políticos. Eu não tinha o direito, como sobrevivente, e sendo agraciada por tanta disposição, por tanta vontade de criar, eu não tinha o direito de ficar cantando a morte. Eu queria uma história espiralada, porque a espiral também traz dentro de si esse movimento de ascensão, que trouxesse um pouco de esperança e de transcendência, e que na fé do futuro. Nessas histórias de peste, a gente vê, existem os sobreviventes. Infelizmente, existe a dor dos que vão embora, mas é a vida. Parece simplório eu dizer isso, mas é a única conclusão que eu cheguei nesse todos os meses trancafiadas aqui no meu apartamento, me sentindo numa torre, né, com o dragão campeando lá fora. O dragão sanitário e o dragão político também. Então, era essa a minha mensagem e queria deixar vocês com essa espiral de esperança para cada um de vocês, plantada no coração de vocês. Olá pessoal, aqui é Rafael Dracon, sou escritor de 11 livros de literatura fantástica, principalmente da série Dragões de Éter. Sou roteirista de alguns trabalhos audiovisuais, como a série do Escolhido da Netflix e do Cidade Invisível, que vai chegar provavelmente ano que vem. E hoje estou aqui com vocês para falar sobre Dragões de Éter, principalmente Estandarte de Névoa, que é o próximo livro da saga, que vem 10 anos depois do lançamento do último livro, Círculos de Chuva, e que é um livro que foi pedido durante todo esse tempo pelos sonhadores de Nova Éter, que é o cenário no qual se passa o livro. E hoje estamos aqui para ler um trecho junto com vocês, espero que vocês gostem e continuem compartilhando conosco aí essa história fantástica. Dizem que o nome dele significa mau conselho. Talvez isso seja uma invenção depreciativa, pois é normal que o homem comum se vingue de pessoas extraordinárias a ele de formas assim. Dizem que ele é filho dos pais errados, que se casou com as mulheres incorretas e que tomou as piores decisões. Há diferentes versões sobre sua origem, sobre sua paternidade, sobre suas amantes, sobre seus ideais e sobre seus motivos.
Talvez tenha matado menos homens do que deveria, talvez mais. Talvez tivesse feito tudo acreditando ser o melhor para a própria pátria e toda a humanidade afetada por ela, pois existe um fardo nas mãos dos homens que fazem história, que sempre é difícil de ser julgado. O fato é que muito se diz de muitas maneiras diferentes e muito pouco se tem certeza. Não se sabe exatamente hoje em dia em que local ele está, qual aparência assumiu, quantos aliados viajam com ele, mesmo se ainda existe um aliado disposto ao feito. Na verdade, não se sabe nem mesmo se aquele homem possui aliados. E, se possuir, uma taberna inteira apostaria ainda assim que nenhum seria capaz de admitir isso. Isolado como um urso, diziam no sul que viajava por caravanas com nomes falsos e roupas maltrapilhas, cheirando pior do que mendigos e gerando reações parecidas com a passagem de um leproso. Já ouvi um bardo manco dizer, entretanto, que um homem com lepra chama a atenção suficiente e um renegado jamais iria querer isso para si. Parece um raciocínio sensato. No norte, costumam dizer que viajava cheirando pior do que orcos, o que, convenhamos, é mais depreciativo do que a comparação do sul, e que carregava sua armadura consigo e se apresentava como um cavaleiro longe de casa. Não deixaria de ser uma verdade. Quando caminhava, costumava fazer em silêncio, como se ninguém quisesse ouvir sua voz ou suas explicações. Quando de pé, parecia sempre curvado, não como uma bruxa corcunda de poucos dentes, mas simplesmente um homem que carregava o mundo nas costas. Quando desembaiava a espada, não parecia diferenciar a frieza com que a embaiava. Quando dormia, precisava ainda assim estar alerta, como se houvesse sempre alguém predisposto a matá-lo. Muitos já ouviram lutar e essas histórias ao menos têm relações, porque em todas elas, seja nas versões do sul ou do norte, existiam referências à sua habilidade para matar. Algumas histórias comentam que suas vitórias eram baseadas na experiência, afinal, um homem caçado o tempo inteiro tinha de aprender alguma coisa. Outras insistiam que possuíam um estilo sujo como sua índole e ludibriavam os inimigos de maneiras desonrosas. Essas, porém, não eram as melhores histórias. Verdadeiras ou não, as melhores narrativas contavam como aquele homem seria hoje o maior cavaleiro em atividade em todo o mundo, se não fosse, claro, renegado por todas as ordens de cavalaria. Cartazes com desenhos de seu rosto, baseados em suposições e relatos incompletos, enfeitavam as paredes de estabelecimentos de regiões diferentes e variavam a recompensa escritas em letras garrafais. Não importava o valor, contudo, pago por uma coroa. Todos os valores valiam a pena. Mercenários de muitos lugares o perseguiram. Caçadores de recompensa buscaram não apenas o pagamento pelo trabalho assassino, mas também a fama de concluí-lo. De fato, muitos tentaram o feito. Ele matou todos. Atrás de seus caminhos desenhava-se um rastro de sangue que corria como um rio torto. Era um homem cuja passagem vertia lágrimas. Era um espírito condenado à escravidão da própria escuridão ao seu redor. E quando o homem caminha com muitas trevas ao redor de si, apenas dois caminhos costumam lhe sobrar: acabar cego ou acostumado com a escuridão. No primeiro caso, ele jamais voltará a enxergar qualquer claridade. No segundo, ele pode se acostumar com o breu e passar a se incomodar com a luz. Não importa qual caminho ele escolha, ambos lhe custarão a paz interna. Logo, era um homem indiferente à guerra ou à paz. Provavelmente, o fardo que o perseguia houvesse influenciado isso. As pessoas dirão que não, que era só índole, que ele merecia padecer em arames, com os globos oculares arrancados, dentro de tigelas de água borbulhando, escutando o gargalhar de bruxas que se divertiam com a desgraça do mundo. Como dito, contudo, é difícil julgar o fardo dos homens que fazem história. Assim como também é difícil condenar a recepção do mundo a esse tipo de fardo. Mas em uma coisa, não importa em qual lenda, não importa em qual cultura ou continente, recaía unânime sobre ele. Todos os odiavam. Talvez aquele homem tenha matado mais do que deveria, talvez menos. Mas o único homem morto por ele fora suficiente para torná-lo o homem mais odiado do mundo. Porque um dia ele matou Arthur Pendragon. Meu nome é Ricardo Aleixo, eu sou poeta, artista e pesquisador intermídia, o que quer dizer que transito por vários campos da criação artística, sem que um domine sobre o outro. Na verdade, eu acho que eu sou mesmo poeta, e poeta já é uma palavra que já abrange, já todas as outras perspectivas. Mas
em termos de movência no mundo dos signos, é preciso ser isso ou ser aquilo, né? Aí eu sou poeta e artista visual e sonoro e intermídia. É uma pletora de classificações que não definem mais o que a pessoa faz do que o que ela efetivamente faz. Sou poeta, sou artista. E estou falando aqui do extremo norte de Belo Horizonte, o bairro Campo Alegre, desde a minha Casa Lab. Casa Lab porque é tanto o lugar onde eu vivo. Eu vim para cá com 9 anos de idade, foi aqui que eu iniciei a artística na adolescência. E também porque é o lugar que eu organizei para poder cuidar de assuntos de criação ao largo dos dias, assim, de cada dia e ao largo dos dias. Então, é como, para usar o termo, para mencionar o título de um dos livros mais importantes do poeta estadunidense Lawrence Ferlinghetti, de diversões da cabeça. É uma casa totalmente aberta para as possibilidades criativas quando elas dão sinal de que querem acontecer. Olha, esse foi um ano, e está sendo ainda, um ano bastante diferente dos outros. Mas é um ano também em que a diferença é atravessada pelo fato de eu ter investido numa multiplicidade de caminhos há mais de 20 anos. Eu tinha um roteiro traçado para esse ano que incluía viagens internacionais, inclusive. Incluía viagens internacionais. Eu ia dar uma temporada nos Estados Unidos, participando de seminários, fazendo performances, mas para o segundo semestre eu iria de novo para a Europa, que isso se tornou mais ou menos uma rotina na minha vida, uma rotina que eu não planejei nunca que seria assim, mas aconteceu. E é o ano em que eu completei 60 anos, em setembro. Eu tinha essa perspectiva a mais alegre possível de festejar os 60 anos viajando por aí, vivendo a vida que eu venho vivendo já há décadas. E aí veio a pandemia. E eu me vi obrigado a ficar em casa, como todo mundo. Acontece que a casa, para mim, é um lugar de movência plena. Não é o lugar do descanso, é o lugar da criação, é o político. Eu não penso que é um sinônimo de lar burguês. E aí, esse meu lado mais, como direi, monástico, ele aflorou. Eu gosto da rua, sou muito rueiro, gosto muito da viajação, sou muito viajador e gosto muito de ficar em casa. Então, esse lado de ficar em casa aflorou, ganhou um destaque muito maior e eu pude me dedicar a uma série de projetos e a projetos que estavam em estágio primário. Daí resultou que, só com relação a livros, eu estou trabalhando em 11 livros, porque coisas que eu fui deixando pelo caminho. Livro de ensaios, livro de teoria da performance, organização de livros de entrevistas, como tem um livro que vai sair no ano que vem, com o pretexto de 30 anos que o poeta, crítico e tradutor Augusto de Campos completará em 14 de fevereiro, eu vou reunir o conjunto de 5 entrevistas e mais alguns artigos que eu escrevi desde 1996 em livro. Tem as narrativas breves, tem pelo menos 3 livros inéditos de poesia,
Tem muita coisa mesmo. Livro, textos sobre artistas visuais. Então, basicamente nisso. Agora, a ponta de lança tendo o livro de poemas inéditos. Alguns foram publicados em redes sociais, mas a maioria é inédita, chamado Diário da Encruza, e que vim publicando também em revistas. Saiu em agosto, saíram 5 na página inteira da revista Piauí. Já tinha apresentado em performance também. Isso, na verdade, se tornou algo bem característico do meu trabalho. Nunca eu lanço um livro cujos poemas não tenham sido antes testados nas redes sociais ou nas performances que eu faço. Eu fiz muita performance também este ano, muita vídeo performance. Além de participar de eventos online, de seminários virtuais, de lives, de dar muita... Eu fui convidado muitas vezes para peças sonoras para veiculação em podcast, áudio, vídeo performances para projetos específicos, né? Um ano bastante agitado em termos de criação, em que a escrita ganhou uma proeminência em relação aos outros campos. Mesmo eu fazendo muita coisa nos outros campos, voltando a fazer música quase que todo dia, tocando violão, cantando, a escrita voltou a ter o lugar de destaque que ela sempre teve. Daí o fato de eu ter esse número que parece absurdo de livros em processo, né? 11 livros. Então, o Diário da Encruza é o meu grande projeto. Sai este ano ainda. Vai sair por uma editora, um selo de Salvador chamado Organismo. Diário da Encruza. Vou ler um dos poemas que eu mais gosto desse livro. Ele foi escrito este ano e que toca o mais fundamente possível no grande dilema que vivemos hoje, que é impossível voltar ao que era antes. Não temos como voltar ao que era antes. E não sabemos como será o amanhã. Como, portanto, nos posicionarmos em face do tempo presente. Chama-se Quando Soa a Nossa Voz. O mundo velho ainda não desabou de vez. O novo já emite alguns sinais. Não há intervalo entre o que morre e o que nasce, dentro da mente, o que vês e o que não vês. O mundo novo é do velho mundo a outra face. Os dois são de uma semelhança atroz. Viver talvez seja questão de ser capaz de qual deles fala quando soa a nossa voz. A força muda do meu grito. Acordou-me a força do meu próprio grito mudo. Eu numa espécie de galeria de espelhos em meio a pilhas de corpos negros que algum brusco movimento do mar tocou até o fundo do meu sonho. Não sei bem se acordei de fato, nem se acordar aplica-se a um caso como o desta tentativa de poema, mas registro que ainda vibra a tal força muda do meu grito. Minhas coisas favoritas. Minhas coisas favoritas não são minhas. Não são coisas. Não são minhas. Paráfrase de Blas Guillen.
Me matam quando se enganam, e se não se enganam, me matam. Me matam assim como quem pisoteasse uma barata, sem compaixão nem culpa. Certo que, salvo engano, quem morre é um nada, um ninguém. Conforme o caso, toda bendita manhã, eu com Nossa Senhora das grandes e pequenas lábias, para que ela unja a minha língua com os seus santos olhos, nunca a deixe em palavras ou sem silêncios, conforme o caso, e que me ensine, numa ou noutra hipótese, a muito melhor usar. É isso. Foi um prazer participar desse projeto da querida Biblioteca Mário de Andrade, que é uma das pontas marcadas na preservação da memória e na preparação do futuro da literatura brasileira, e especialmente da poesia. Foi muito feliz essa oportunidade e eu espero que em breve a gente possa se encontrar presencialmente, possa se abraçar por meio de que talvez seja a forma mais quente de abraço que existe.